Vamos falar sobre o Vasco. Você perdeu até a concentração, perdi o ritmo aqui. Nossa, se pudesse falar palavrão, então precisa de um tempinho para se recompor. Vamos falar do Vasco, porque assim, ó, eu imagino que se o torcedor do Vasco... top 8. Isso, de acordo com o Pedrinho. Se o torcedor do Vasco, hoje, antes da rodada, a ele fosse dito, olha, topa um empate fora de casa com o Melgar, tem alguma altitude lá em Arequipa, 2.500 metros... vocês topam? A galera, topamos. Foi sem empolgação também, né? É uma grande empolgação. Topo, Mas as circunstâncias do jogo de hoje, imagino que tenha deixado o torcedor muito frustrado, né? Porque a vitória estava na mão. O Vasco vencia o jogo pelo placar de 3-1 até os minutos finais, quando permitiu o empate. Primeiro, um golaço do Coutinho. Ele tem uma facilidade para matar a coruja. Eu acho que o Fluminense... Eu acho que a partir de agora devia chamar esse lugar do campo de zona Felipe Coutinho. Desde o Liverpool é o festival de gol. Eu ia falar a mesma coisa. Porque assim, olha isso. Tem a questão do Memphis, que ele ganha os prêmios por título e tal, que é graúdo. Eu acho que o Coutinho, ele fez... Quando ele fizer gol desse jeito, ele ganha um bônus, porque ele já fez 4 assim. Que chute maravilhoso do Coutinho. Que qualidade. Depois achou um passe... genial, né? Espetacular pro Verratti, né? Aí, eu não me convenci do pênalti, não. Foi um pênaltizinho, achei que meio achei mandrake. O jogador do Melgar procura a perna do defensor do Vasco. Camisa 10 jogou meia vontade. E aí, olha só, Alex. Não, Deus me livre. Um passe de 3 dedos ali, né? Num micro espaço que ele tinha. E encontrou o Verratti lá na segunda trave. Aí que ele volta a falar, olha o talento individual, olha a carta da manga que o cara me tira numa bola que assim, é comum. E eram 3 defensores do Melgar lá dentro da área e a bola ultrapassou por todos eles. Graças a Deus ele não sentiu o posterior, né? É onde eu acho que nasceu alguma coisa interessante do Vasco, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, hoje, em alguns momentos, que é esse lado esquerdo, por onde o Coutinho vem jogar, onde tem o Nuno, onde passa o Piton, onde por vezes encosta o Paulinho, algum jogador de trás. No primeiro jogo, o Garré saía da direita para também encostar desse lado. O Carille chegou a dizer na entrevista que não queria tanto esse movimento, né, para não ficar com a área vazia. Mas ali eu acho que acontecem algumas coisas interessantes do Vasco, eventualmente para depois a inversão de bola, para a chegada do Paulo Henrique pelo lado direito. Mas o Vasco sem bola hoje teve uma enorme dificuldade. Aí o 3-1, que parecia definir o jogo. O lance que o Vasco recupera uma bola no campo de ataque. Tava clara a vitória ali, aparentemente. O Verratti dá até uma sorte, né? Porque o jogador do Melgar chega para chutar e a bola bate pega nele e entra. No próprio Verratti. Mas, Mansur, sei desde o primeiro tempo essa dificuldade para marcar ali embaixo. Eu fiquei na dúvida se o Lemos foi deslocado nesse lance ou apenas foi mal mesmo na jogada. Eu achei que ele foi mal. Eu tendo a achar que ele perdeu o tempo da bola. Olha lá. É verdade que tem um contato ali. A imagem pega o finalzinho do braço. Tem um contato, mas um contato de jogo, aquele que o PC diria que é um contato de referência, né? E ele perde completamente o tempo da bola. O Vasco perdeu boa parte dessas disputas pelo alto durante muito tempo no jogo, mas principalmente... Eu não sei o quanto tem a influência da altitude, aí tá o lance do gol de empate. Tava 3-1, faltando 10 minutos para acabar o jogo. E aí uma falha clamorosa do Piton, que sequer sobe, né? Mas o Vasco tem tomado muito gol nesse cruzamento do segundo pau. Mas, Felipe, se a gente for ver, Mansur, não é realmente um ponto muito forte do Piton. Não é. Desde a carreira dele. Se a gente for pegar esse tipo de lance, você vê que ele tá só olhando a bola. Eu falo cara, da época de jogar lá, eu pulo aqui na sua direção, entende? Ele não tem essa... tem uma falha assim, defensiva assim, desse jeito. Muitos times hoje, especialmente os que jogam com jogadores muito abrindo o campo, né, quando a bola vai de um lado... Muitos usam esse cruzamento nas costas do lateral do lado oposto. E muitos laterais têm dificuldade de marcar, né? Ayrton Lucas. Muitos. No mundo. Não sei se deve ser difícil controlar a referência. O jogador geral está numa zona cega, né, do lateral. Que mas é uma deficiência, vamos dizer assim, que esses caras têm que trabalhar. Tem gente que tem essa na verdade, imagina ali que é uma sensação você olhar para trás e tentar, no mínimo, procurar, você entendendo que o jogador é mais alto, mais forte do que você, tentar ir no corpo para desestabilizar, né, para você causar um desequilíbrio. O gol de cruzamento que o Vasco tomou, eu tô com a linha aqui, a bola segue para trás. Normalmente você faz um movimento dessa linha sair, mesmo que seja meio metro. O cara tá livre ali, não tem ninguém. O João tá aqui olhando a bola, só que eu tô numa distância. O cara, ele toma atitude um pouco antes, a hora que o João chega, ele chega atrasado. Então tem leitura que o corpo do cara vai dizer o que vai fazer, eu tenho que me antecipar. Eu tenho que estar ligado para isso. Eu fico imaginando que o Carille, ele tem essa característica desde o início da carreira de ter sistemas defensivos consistentes.
E esse Vasco não consegue dar essa consistência. Não é só porque é Coutinho e Verratti na frente. É um time frágil. Hoje eu achei que o Vasco sofreu muito o lado direito, onde o Garré não conseguia acompanhar e dar assistência ao Paulo Henrique. Quase sempre ele ficava com dois contra um. Esses dois volantes estão sofrendo pra caramba. Tanto que no intervalo sai o Garré entre o Ryan, que é um jogador que tem mais arranque, para tentar fazer aquele corredor. De novo, eu não sei, são 2.330 metros em Arequipa. Não chega a ser uma altitude enorme, mas eu não sei, não tenho a capacidade de avaliar até que ponto, no andamento do jogo, isso fez o Vasco ir distanciando as linhas, né? O time ficou mais espaçado e para defender o Vasco acabou sofrendo. O jogo como um todo ficou um jogo muito aberto, né? Tinha bastante espaço para jogar. O Coutinho, com o talento que ele tem, ele encontrou bastante espaço para jogar. Talentoso desse ponto era gostoso, né? Porque você tinha condição de jogo nesse sentido, mas essa exposição do Vasco não é de hoje. E tenho certeza que está incomodando o Carille, né? Às vezes não quer encontrar dois caras de beirada para colocar aqueles 3 ou 4 volantes, que aconteceu um jogo, se eu não me engano, ou 2 no campeonato estadual, mas chega num ponto ele fala, poxa vida, cara, como que eu vou fazer? Com as competições, com o nível de adversário maior, ele vai ter que consertar isso. Eu achei, assim, as mexidas que ele foi fazendo, achei que todas elas faziam muito sentido. A entrada do Ryan pelo lado direito, coloca o Tietê, coloca o Adson, que é um outro jogador para dar saída, mas aí veio a mexida do zagueiro, né? Mas uma que não aconteceu me chamou a atenção. Hoje o Payet não entrou no jogo. E aí veio a dúvida. Será que tem alguma coisa a ver com o momento fora de campo do Payet, né? As acusações que ele vem sofrendo? Será que há alguma orientação da direção do Vasco para não colocá-lo, embora ele estivesse no banco de reservas? Esse foi o meu ponto. Ele estava à disposição no banco, se a gente pensar, ele jogou poucos minutos do jogo do final de semana. Bateu a falta e saiu o gol da vitória. O natural seria ele entrar, em geral tem acontecido ele entrar na vaga do Coutinho, né? Tem sido mais ou menos o padrão. Foi o que eu imaginei. Só que eu acho que nas circunstâncias do jogo, até pela questão física de um jogo que estava exigindo, da altitude, acho que ele colocou o Tietê para dar um pouco de jogo que tinha muito espaço. Sim, tinha um cara que tem o talento que ele tem, ele poderia ou resolver o jogo ou cozinhar o galo, né? Fazer a bola girar e gastar o tempo. 2 linhas de 4, gente, você tendo jogadores, porque primeira coisa, você tem que fazer esforço para você correr sem bola. Para você balançar, para você fechar, você tem que estar atento. Se eu fecho, eu deixo a bola por fora, tudo você tem que estar. De repente, essa característica do jogo com dificuldade pode ter juntado tudo isso. Falou, puxa vida, esse jogo eu não vou pôr o Payet, eu quero ter uma segurança. Eu abri 3-1, né? Mas não dá para entender ou não dá para ter certeza se esse caso até do contrato dele ou da situação dele tem alguma coisa a ver. Olha, daqui a pouco a gente fala mais sobre os outros times brasileiros da Copa Sul-Americana, porque vamos falar sobre a Libertadores e os times brasileiros que vão jogar amanhã.